Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início a essa nossa reflexão, eu quero te convidar a inscreverem-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o tema da nossa reflexão de hoje é Fiel em meio ao sofrimento. O nosso texto base vai estar no livro de Jó. Jó, capítulo 2, verso 9, onde diz assim o texto: Então sua mulher lhe disse, amaldiçoa a Deus e morre. Meus amados, nesta passagem do livro de Jó, ela vai apresentar um momento crítico na vida deste homem, na vida de Jó. Ele e sua esposa, que haviam perdido de tudo, bens, filhos, e Jó até a sua saúde perdeu. Mas o que nos impressiona e podemos observar aqui é que a mentalidade e a fé de Jó, elas não mudaram por nada. A pergunta que iniciamos aqui nessa nossa reflexão é: o que ou qual tipo de perda pode afetar a nossa fé? Meus amados, eu quero declarar sobre as nossas vidas que, ainda que percamos todos os tipos de bens materiais, nada disso poderá afetar, nem muito menos abalar a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, nada neste mundo do que venhamos ou mesmo possamos ganhar ou conquistar poderá se comparar com o que o nosso Deus tem para cada um de nós na eternidade. Quando refletimos na vida de Jó, conseguimos entender como funciona o coração na vida de um verdadeiro servo de Deus. O inimigo de Jó, Satanás, ele consegue tocar primeiro nos bens, mas Jó, como um servo verdadeiro e fiel a Deus, o seu coração nunca esteve nas coisas, e sim no seu Deus em quem ele serve e em sua família. A Bíblia, ela nos diz que Jó, ele sacrificava por seus filhos, caso eles tivessem pecado contra Deus. Eu aprendo aqui com Jó que até mesmo um servo que é fiel e que tem uma vida de intercessão por sua casa, haverá sim, infelizmente, haverá sim uma vida de dias difíceis e situações contrárias. Mas louvado seja sempre o bom nome do Senhor, que em tudo na vida do seu servo, o nosso Deus sempre é e sempre será importante, mais importante para ele. E que o seu maior desejo e a sua maior riqueza, a nossa maior riqueza, sempre será a presença de Deus em nossos corações e a nossa família, e nunca os bens materiais. A pergunta que eu faço aqui é: o tempo qual é o tempo que temos investido em nossas famílias? Tem sido maior ou menor do que o período em que temos buscado as coisas materiais deste mundo? A nossa Bíblia, ela vai nos ensinar no Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, ela também vai nos acrescentar quando nos diz que, ainda nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 25 e 26, que diz: Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Meus irmãos, não estejamos em tempo algum ansiosos, nem muito menos preocupados. O nosso Deus nunca perdeu o controle. Deus está no controle. Creia somente. Filipenses 4,19 vai nos dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades
em glória por Cristo Jesus. Meu irmão, o nosso Deus supre não apenas uma ou algumas, mas todas as nossas necessidades, e é em glória por Cristo Jesus. Meus irmãos, vem suprimento de Deus, creia, sejam eles físicos ou mesmo espirituais. Deus, o nosso Deus, ele suprirá em todas as áreas da nossa vida. O nosso texto bíblico, ele nos apresenta a esposa de Jó, que em ela, ao ver o seu marido, ao ver Jó em tamanho sofrimento, ela sugere algo chocante e completamente fora do normal e incomum. O texto traduzido em nossas Bíblias diz que ela declara amaldiçoa a Deus e morre. Mas, na verdade, o texto em hebraico, a palavra usada é barer, que significa abençoar também. Porém, aqui, ela carrega um sentido de sarcasmo e, de certa forma, com muita ironia. Pois como alguém poderia abençoar a Deus? No contexto hebraico, ela estava incitando a Jó, na verdade, a rejeitar a Deus, a desistir de Jó. No entanto, meus irmãos, em toda a sua aflição, provou não para Deus, mas para Satanás, que além de todas as virtudes que Deus apresentou dele, de Jó, esta última, Jó, provou na prática a sua fidelidade a Deus. Meus amados, de nada nos adianta sermos servos sem que sejamos fiéis a Deus. De nada adianta sermos sinceros e retos, porém não ser fiel a Deus. De nada adianta ter temor a Deus, porém, no entanto, não ser fiel a Deus. De nada adianta desviar do mal, mas ser infiel a Deus. De nada adianta ter a fama de reter a sinceridade, porém, em tudo, ser infiel a Deus. Meus irmãos, como temos nos apresentado diante do nosso Deus? Temos sido fiéis ou infiéis? Eu aprendo com Jó que a nossa fé em Deus é um dos pilares para que, assim como foi na vida de Jó, até Deus dê testemunho da nossa fidelidade somente a Ele. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. E isso não é para a nossa vaidade, não. Tudo isso sempre será para a honra e glória de Deus. E desta passagem do livro de Jó, podemos juntos extrair 3 aprendizados para as nossas vidas. E o nosso primeiro aprendizado que podemos extrair do texto é que a palavra de Deus em nossos corações, ela deve ser sempre o maior e amplo espaço em nossas vidas, muito mais do que a palavra do mundo. Meus irmãos, sempre que estamos passando por provações, muitas vozes surgem e se levantam. E na maioria das vezes elas nos dizem para desistir. Elas nos mandam reclamar, elas nos mandam murmurar. E outras das vezes até mesmo para questionar Deus. Mas eu quero aqui te convidar a sempre se manter fiel e mantendo o foco nas promessas de Deus em suas vidas. Sim, meu irmão, mantenhamos fiéis e sempre com foco nas promessas de Deus em nossas vidas. E se foi Deus que prometeu, Deus cumprirá. A Bíblia relata que a esposa de Jó foi e se manifestou como uma dessas vozes. Por muitas das vezes, meus irmãos, as vozes que escutaremos negativas, tentando nos desanimar, elas virão de quem esteja mais próximo ou de quem menos esperávamos ouvir. No entanto, que façamos igual a Jó, ouçamos sempre o que diz Deus a nosso respeito. Ouçamos e falemos sempre o que a palavra de Deus nos diz. Homem sincero, justo, reto e se desvia do mal. Meus irmãos, que sempre façamos assim, igual a Jó, escolhendo sempre ouvir a voz de Deus e não a dos homens. Meus amados, toda vez que o sofrimento bater à sua porta, não permita que o desespero das circunstâncias te afaste de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E o nosso segundo aprendizado, nossa segunda lição, é que Cristo,
Ele é a resposta em meio a todo e a qualquer sofrimento. Jó foi um homem íntegro, um tipo de Cristo, que sofreu injustamente, assim como Jesus Cristo, embora sem pecado algum. Jesus, ele carregou os nossos pecados na cruz, para que a salvação nos alcançasse. Cristo também ouviu zombarias e até foi tentado para desistir, mas escolheu obedecer ao Pai, escolheu ser fiel. Meus amados, que em todas as nossas tribulações olhemos e mantenhamos os nossos olhos somente em Deus, em Jesus, Ele que venceu todo o pecado e sofrimento e venceu a morte. João 16, versículo 33 vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, sigamos fiéis, não desista. O nosso Deus, ele é vencedor. E a nossa terceira lição, o nosso terceiro aprendizado é que a fé firme sempre vai gerar recompensa em Deus. Jó, ele não amaldiçoou a Deus, não zombou de Deus, nem muito menos foi com ironia para com o seu Deus. Ele permaneceu fiel sempre em sua fé. E no final, Deus, o nosso Deus, restaurou tudo o que Jó havia perdido. Meus amados, as nossas provações, quando enfrentadas com fé e fidelidade, elas sempre irão nos aproximar muito mais de Deus e nos preparar para um peso eterno de glória. Meus irmãos, não temais o dia mau. Não desista, o nosso Deus, ele é fiel e tem planos para nós infinitamente maiores do que podemos imaginar. Amém? Meus amados, guarde essa palavra em seu coração e sejamos assim como Jó. Sejamos retos, sinceros, justos e desviemos do mal e principalmente fiéis a Deus. Meus amigos, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Cristo sofreu por você e morreu em seu lugar e ressuscitou para te dar vida eterna. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.